Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre o Teorema de Tales. Acompanhe comigo. Para que a gente estude o Teorema de Tales, nós vamos relembrar proporção. O que é proporção? Um dos conceitos mais importantes na matemática é o da proporção. Ele está relacionado de forma direta com outro conceito que é a razão. Então aqui eu tenho a diferença para a gente comparar. Então a razão, o que ele é? É o quociente entre duas medidas. É uma divisão, né? Então eu divido A por B. Logo, a proporção, ou seja, um pedaço, um segmento, ela é uma igualdade entre duas razões. Então eu vou pegar A sobre B igual C sobre D. Mas eu tenho uma condição que o meu B ele tem que ser diferente de zero e o meu D também tem que ser diferente de zero. Aqui nós temos alguns exemplos de razão. Então aqui no Geomapas eu tenho a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Aí eu uso uma escala que são chamadas escalas cartográficas. Então para a escala numérica eu tenho o 1 como um numerador, que é a minha área total, né, do mapa, e o meu denominador, neste caso, é a minha área real. Então aqui a minha razão está de 1 para 50 mil. E na minha escala gráfica, que a gente observa aqui, ela está em quilômetros quadrados, né? Então, a escala de 9 quilômetros em relação aos quilômetros demonstrados neste mapa. Também tenho aqui exemplos de proporção. Então, eu posso usar a proporção numa face, né? Também a gente tem um estudo específico chamado de proporção áurea, que vai nos dar essas proporções exatas da face. E aqui também eu tenho o exemplo de um animal, né? De um cachorro, onde eu tenho aqui, ó, 10 para 20 está assim de 15 para 30. Então, observe que eu pego as proporções iguais, então, para o numerador e para o denominador. Tá? Então, também são exemplos de proporção. Observe a situação. Uma construção tem 800 metros quadrados de área construída e 1000 metros de área livres. Então, a razão da área construída para a área livre é de... Então, eu tenho aqui a área construída, que é o que ele me fala, para a área livre. Então, 800 para 1000. Posso simplificar, né, para facilitar aí o meu cálculo. Então, tirando os dois zeros de 800 e os dois zeros de 1000, fica 8 para 10. Observa ainda que eu posso fazer uma simplificação, né, dividindo ambos por 2. Logo, então, essa razão construída para a área livre será de 4/5. No Teorema de Tales, que é o Tales de Mileto, né, ao trazer a matemática para a Grécia, iniciou um modo de cultivo sistemático do conhecimento matemático, o que lhe proporcionou uma maior precisão para os estudos astronômicos e lhe permitiu formular o Teorema de Tales. Cálculo que na época permitia descobrir a altura de uma pirâmide a partir do comprimento das retas paralelas e das retas transversais da construção, aplicando essa proporção. Então, foi o que ele fez aqui, né, o Tales de Mileto, com o seu Teorema de Tales. Então, a área da estaca sobre a área da sombra, assim como a área da pirâmide sobre a sombra da pirâmide. Então, através dessa proporção, ele conseguiu descobrir aí a altura da pirâmide. O Teorema de Tales também é um princípio da geometria que afirma, né, que existem segmentos proporcionais. Esses segmentos, quer dizer, são os pedaços, né, presentes em feixes de retas paralelas quando cortados por retas transversais. Então, aqui a gente vê essas retas paralelas cortadas pelas transversais, aonde a gente aplica essa proporção A para B, assim como B para C, A', B'B' e C' também. Tá? Então, nesse vídeo nós falamos sobre Teorema de Tales. Espero que vocês tenham gostado e até breve.